Quando optamos em investir em ações, são vários os indicadores que precisamos analisar para que possamos mitigar os riscos envolvidos em investir em renda variável, em ações especificamente no nosso caso, e também para que possamos comprar a melhor ação naquele momento para que tenhamos uma rentabilidade maior. Entre esses indicadores, nós temos a receita líquida, nós temos o ROI, o ROIC, nós temos também aí o EBITDA, nós temos que olhar, ver a alavancagem dessas empresas, se está alta, se está baixa, e além desses indicadores citados por mim agora, nós temos também outro indicador muito importante para que possamos comprar boas ações de boas empresas em bons preços. Para isso, nós temos que aprender a calcular o preço teto, o preço justo, o valor intrínseco dessa empresa que eu vou optar ou não em comprar a minha ação. Se você não assistiu, eu tenho aqui no canal 2 outros vídeos que tratam do cálculo do preço teto Bazin, eu vou deixar aqui no card, o preço teto através do método de Gordon, eu vou deixar aqui no card e vou deixar também o link na descrição desse vídeo. E vou deixar na página final o link também para que ao término desse vídeo você possa acessar e assistir esses vídeos que vão te trazer diversificação nas ferramentas de cálculo de preço teto e fazer com que você consiga comprar as ações nos melhores preços, porque isso faz toda a diferença no que é chamado de dividendo yield on cost, que é o dividendo que vai pagar você verdadeiramente, dependendo do valor da compra que você faz na ação, vai te pagar um dividendo maior do que aquele que está sendo pago naquele momento da sua análise. Se você gosta do assunto, deixa o seu like, inscreva-se no canal, a inscrição é totalmente gratuita. Ative o sininho para que o YouTube possa notificá-lo assim que eu lançar os próximos vídeos do canal. E assim você ajuda no engajamento desse vídeo, no engajamento do canal. Compartilhando, você vai fazer com que mais pessoas também recebam esse assunto, esse tema, que é investimentos, fazendo com que essas pessoas ampliem os seus conhecimentos na área e ampliem os seus conhecimentos na educação financeira. Conto com cada um de vocês nesse compartilhamento e ajudar o canal a crescer e a chegar ao maior número de pessoas. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Eu tenho já aí projetado para vocês, né, uma planilha de Excel do lado esquerdo e do lado direito a gente está já na página do Investidor 10, na BB Seguridade. Hoje, então, nós vamos aprender a calcular o preço justo ou valor intrínseco de uma ação pelo método de Benjamin Graham, ou simplesmente o método de Graham. Para fazer esse tipo de cálculo, então, Graham criou então uma constante através de um cálculo que ele fez de 22,5. Quando multiplicado pelo LPA, é o lucro por ação, é o lucro líquido de dividendos no número de ação, né, que a gente tem ali, vezes o VPA, que é o valor patrimonial por ação, que nada mais é do que o patrimônio líquido dividido pelo número de ações. Então, quando eu falo de LPA, é o lucro por ação, ou seja, o lucro líquido dividido pelo número de ações que a gente tem aí no mercado dessa determinada empresa. Quando eu tiro a raiz quadrada desse produto, eu acho o que é o preço justo através do método de Graham. Então, nós vamos fazer aqui 2 exemplos para ilustrar
esse cálculo e vamos ver quando é considerado uma ação cara, um preço próximo do justo ou uma ação que esteja barata. Então, nós vamos ver como que nós vamos fazer essa análise aí, uma análise muito importante. Então, isso aqui, já vale o seu like, porque você só encontra isso aqui em cursos pagos. Eu estou levando para você de forma totalmente gratuita. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, eu conto aí com você. Então, vamos lá, como é que é calculado então? Então, eu estou aqui no site à direita do Investidor 10, já na ação da BB Seguridade, cujo ticker é BBSE3. Nós vamos rolar a página aqui, porque a gente precisa achar os valores do momento dessa ação. Então, primeiramente, ó, o valor da cotação da ação hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo, é de R$ 34,54. Então, vamos já acertar esse valor aqui na nossa planilha, R$ 34,52. Já está lançado lá. Nós vamos descer, então, aqui no site do Investidor 10 e vamos buscar os valores do LPA e do VPA para essa ação neste momento. Vamos descendo aqui, vamos chegar, então, nesses valores aqui na sequência, para que através deles a gente consiga, então, calcular pelo método de Graham o valor justo dessa ação da BB Seguridade. Então, vamos descendo mais um pouquinho aqui. Opa, passei, vamos retomar, vamos localizar aqui os valores. Então, de VPA e LPA são, respectivamente, aqui, ó, nessa parte. Então, LPA hoje, a ação da BB Seguridade, está 4,50, já está lá na nossa planilha, 4,50 lançado para o LPA, nada mais é, lembrando, lucro por ação. E o VPA 6,43 já está lançado também na nossa planilha para podermos fazer o cálculo do valor intrínseco ou do valor justo da BB Seguridade. Então, jogando aqui na fórmula, a raiz quadrada do produto 22,5 vezes 4,50 vezes 6,43, nós achamos então um preço justo para a BB Seguridade nesse momento de R$ 25,51. Então, qual que é a margem de segurança nesse caso? Ou seja, o valor justo está menor do que o valor que eu tenho por ação, né? Pelo valor da cotação desse momento que eu gravo o vídeo. Como é que eu faço o cálculo, então? Vai ser o valor, então, que eu achei justo, né, que é o B12, ó, o 25,51, menos o valor atual da minha ação, que é o 34,52, dividido por B12. O que que é o B12? É o valor, então, intrínseco da ação. Portanto, margem de segurança é calculado pela diferença entre o valor intrínseco menos o valor atual, dividido pelo valor intrínseco, multiplicado por 100. Nesse caso, a gente achou um valor negativo de 35,29%. O que isso quer dizer? Todas as vezes que esse MS, que é a margem de segurança, for maior do que 30%, está confortável por Graham você comprar essa ação. A ação está considerada, por esse método, barata. Se a margem de segurança, o MS, estiver entre 10% e 30%, a margem está moderada, exige uma cautela para eu comprar essa ação. Quando o MS
igual no nosso caso, é menor do que 10%, nós temos então pouca margem de segurança, a ação pode estar cara ou próxima do valor. Como o valor aqui é negativo, essa ação então ela está cara, ela está longe do preço justo, já que ela custa R$ 34,52, sendo que o preço justo por esse cálculo de Graham é de R$ 25,51. Ela está cara nesse momento. Então, por H não colocaria essa ação na carteira de investimento deles nesse momento. Vamos fazer um outro cálculo para a gente deixar isso bem ilustrado para vocês. Vou entrar aqui no investidor 10, já buscando por Caixa Seguridade. Da mesma forma, então, aqui na Caixa Seguridade, nós precisamos encontrar o LPA e o VPA, é o lucro por ação e o valor por ação, né? Está aqui, ó, sempre você vai consultar aqui, ó, valor patrimonial por ação, VPA, LPA, lucro por ação. Então, precisamos achar esses dois valores. Vamos descendo aqui no site do Investidor 10 para que possamos ter essas informações. Nesse momento, o LPA para a Caixa Seguridade está 1,46 e o VPA está 4,50. Eu coloquei aqui na planilha, né? Então, tá aqui para a gente, né, esses valores e fazendo o cálculo também. A raiz quadrada do produto de 22,5, que é a constante de Graham, vezes o LPA vezes o VPA, nós achamos, então, nesse caso, um preço, um valor intrínseco, um preço justo para a ação Caixa Seguridade, de R$ 12,16, arredondando aí. Calculando a margem de segurança, é a diferença entre o valor intrínseco menos o valor atual da ação, dividido pelo valor intrínseco, vezes 100, eu achei também um valor negativo. Nesse caso, nós temos também aí o valor atual da ação acima do valor do preço justo, pelo método de Graham. Então, Graham também não colocaria Caixa Seguridade nesse momento na sua carteira. Isso quer dizer que são empresas ruins? Não. Simplesmente, nós estamos encontrando um preço máximo para calcular. E lembrando que eu preciso diversificar os métodos de análise para tomar uma melhor decisão de compra ou não. Por isso, nós aprendemos também o cálculo do preço teto pelo Décio Bazin e pelo método também de Gordon. Lembrando, os links estão aí disponíveis para vocês, se não assistiram esses vídeos, aprenderem a fazer o cálculo também, para poder, fazendo esses 3 cálculos, tomar a melhor decisão de compra ou não. Lembrando que Décio Bazin faz os cálculos através dos dividendos e aqui o Graham já faz, então, é, as suas análises, levando em consideração o valor intrínseco baseado em fundamentos contábeis, né? Então, tem essas diferenças. Nós vamos agora, antes de encerrar o vídeo, fazer uma revisão rápida, mas é importante que você assista os vídeos sobre cálculo de Bazin e de Gordon para aprender a fazê-los também, já que aqui eu vou só dar uma pincelada, passar superficialmente sobre as condições, os critérios que são utilizados, então, em cada um desses métodos. O primeiro que a gente viu, então, o método de Gordon. Ele leva, então, como critérios base de cálculo, fórmula, taxa considerada, perfil da empresa, foco do investidor, qual é a limitação que esse método traz para a gente. Então, a base de cálculo tem dividendos futuros com crescimento constante. Então, para eu aplicar Gordon, só posso aplicar em empresas que possuam essas características.
de dividendos e crescimento constantes, tá? A fórmula de cálculo é D1 dividido por R menos G. Se você quer saber e aprender a utilizar essa fórmula, tem um vídeo aí completo que vai ensinar você explicando o que é D1, o que é o R, ou o CAR também, como é chamado, menos o G, você vai entender o que é. Taxa considerada é o crescimento dos dividendos G e o retorno exigido R ou K. O perfil da empresa tem que ser estável com dividendos crescentes. Então, Gordon é aplicado, reforço aqui, para esses tipos de empresas. O foco do investidor, valorização mais renda futura. Limitação, é sensível às estimativas, né? Porque a gente vai fazer estimativas aí do G, do R ou do K, né? Que pode ser também a letra que representa aí o retorno exigido e o crescimento dos dividendos. Então, é sensível a isso. Todas as vezes que isso variar, esse preço justo, né, o preço teto, vai variar também. Assim, ele já leva, então, em consideração dividendos atuais, no mínimo de 6%. Então, a gente vai fazer o cálculo que é os dividendos, a média dos dividendos dos últimos 3 ou 5 anos, dividido por, no mínimo, 6%, que é o 0,06 aqui da fórmula. Por que disso? Porque é o mínimo aceitável para que eu invista em renda variável, cujo risco é maior do que uma renda fixa, para compensar, então, esse investimento. Eu uso, então, esse percentual mínimo. Taxa considerada, dividendo yield mínimo exigido, né, de 6%, como eu acabei de falar para vocês. Perfil da empresa, tem que ser boa pagadora de dividendos. Foco do investidor, renda imediata. Limitação, ignora o crescimento futuro. Já no Graham, então, só para a gente fechar o assunto do vídeo de hoje, nós temos, então, lucro por ação, o LPA, o valor patrimonial, sendo a minha base de cálculo. São valores o quê? Contábeis. E a fórmula é raiz quadrada do produto de 22,5 vezes o lucro por ação, o valor patrimonial por ação. Taxa considerada é um percentual fixo de 22,5. Foi um cálculo feito detalhadamente por Graham, por Benjamin Graham. Foco do investidor, valor intrínseco baseado em fundamentos contábeis. Limitação, conservador em empresas de crescimento acelerado. Então, nós temos agora em mãos esses 3 métodos de cálculo de preço justo, preço teto, valor intrínseco das empresas cujas ações eu estou pensando ou já invisto. Então, se eu já invisto e não fiz os cálculos, eu posso ver para que as próximas compras que eu venha a fazer, eu já faço, então, próximo desse preço justo, para que eu possa, assim, fazendo essa compra, ter um dividendo yield ou cost maior, trazendo, portanto, uma rentabilidade maior para a minha carteira. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, ativa o sininho, inscreva-se no canal, sua inscrição é totalmente gratuita. E assim você vai fortalecer o canal, levar a educação financeira para o maior número de pessoas se você compartilhar esse vídeo com ela. Te espero no próximo vídeo. Até lá. Fique com Deus.